Queridos amigos, é um privilégio estarmos juntos nesses momentos para estudarmos mais a Palavra de Deus, especialmente sobre o assunto da terceira mensagem angélica e sua relação e papel junto com a mensagem de saúde. Vamos ver aqui que o Senhor Deus nos manda uma preciosa mensagem, e essa mensagem tem relação com a reforma de saúde e a terceira mensagem angélica. Em Apocalipse 14, de 6 a 12, estão essas mensagens que o Senhor nos manda para os últimos dias. Essas mensagens são mensagens duras, mas ao mesmo tempo mensagens de misericórdia. São mensagens de alerta, de exortação, de advertência, mas ao mesmo tempo são mensagens de promessas, de amor e misericórdia, para que todos tenham oportunidade de salvação, porque Deus quer que todos se salvem. A mensagem do primeiro anjo nos anuncia que Deus está fazendo um juízo, em que nós estamos num tempo de juízo, em que todos serão julgados de acordo com a luz que tem, porque o primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Essa é a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. O segundo anjo anuncia a queda de Babilônia, ou seja, ele diz: caiu Babilônia, que tem dado a beber do vinho da ira da sua prostituição a todas as nações. Isso significa, nações significam as igrejas, e Babilônia, esse movimento apóstata religioso que está dando a beber, quer dizer, as suas doutrinas, os seus erros, os seus enganos, está então infiltrando em todas as igrejas cristãs. Todas estão bebendo desse vinho, umas mais, outras menos. E o terceiro anjo vem em seguida, exortando a obediência à lei de Deus. Ele encerra sua mensagem de advertência, de que aqueles que vão adorar a besta vão receber as suas pragas, mas ele exorta com uma grande promessa, dizendo que a paciência dos santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E ele então aponta e conclama, exorta a todos para guardarem a lei de Deus. A mensageira do Senhor nos fala algo a respeito dessas mensagens e nos esclarece alguns pontos. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então ela está nos dizendo, através do Espírito de Deus, que a justiça de Cristo, ela se manifesta, ela se consuma mostrando a necessidade da obediência a todos os mandamentos de Deus. Então ela está totalmente relacionada também com a mensagem do terceiro anjo, que diz a mesma coisa. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Essa é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. E Jesus falou: todo o poder me é dado nos céus e na terra, em Mateus 28, 18. Então a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo é a mensagem da justiça de Cristo. Nessa época que a senhora White presenciou, lá na conferência de 1888, onde foi dada a mensagem da justificação pela fé, pelos pastores Wagner e Jones, como nós vimos no texto anterior, ela então, a partir disso, começou a receber cartas de pessoas que escreviam para ela. E então ela relatou aqui, nessa passagem, no livro, primeiro volume do Mensagens Escolhidas, o que nós vamos ver. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então aqui nos torna claro que a mensagem do terceiro anjo e a mensagem da justificação pela fé, elas são a mesma, ela é a mesma mensagem. E este será seu nome com que o nomearão, o Senhor, Justiça Nossa. Essa é a verdade presente que deve ser dada ao mundo, essa é a terceira mensagem angélica. Então podemos dizer e concluir que terceira mensagem angélica é a mesma coisa que justificação pela fé. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Essa passagem nos mostra que é possível para nós também formarmos esse caráter cristão, porque Jesus nos deu as condições para que possamos também formar esse mesmo caráter, um caráter perfeito. Isso é o que mostra o terceiro anjo. Ele mostra que isso é possível. Ele mostra que é possível a obediência aos mandamentos de Deus. Tentando resumir e fazer um concerto aqui sobre o que seria a justiça de Cristo, vamos analisar rapidamente alguns versos. Em 1 João 5,17, nos diz que toda injustiça é pecado.
E em 1 João 3,4 nos diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Assim podemos concluir que injustiça é igual a pecado e transgressão da lei é igual a pecado. Porque se nós temos dois termos que são iguais a um terceiro termo, isso significa que esses dois termos eles são iguais. Então, injustiça e transgressão da lei, na verdade, seriam a mesma coisa. Então, justiça igual a transgressão da lei. Transportando para o lado positivo, nós temos que justiça, que é o contrário de injustiça, é igual a obediência à lei, que é o contrário de transgressão da lei. Então, essa é a justiça de Cristo, a obediência aos mandamentos de Deus. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Então, a mensagem do terceiro anjo, a mensagem de advertência, a mensagem para o mundo, para que se voltem para Deus e obedeçam seus mandamentos para evitar receber as pragas, essa mensagem é a mensagem da justiça de Cristo. E assim será encerrada a obra de pregação do Evangelho na terra. O que é a justificação pela fé? Muitos podem agora, nesse momento, se perguntar, mas o que é justificação pela fé? Vamos ver um texto que esclarece muito bem esse ponto. O que é a justificação pela fé? É a obra de Deus a lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Testemunho para Ministros, página 456. Então, lançar a glória do homem no pó, para que o homem veja que ele não é nada, que ele veio do pó e ao pó voltará, e que ele depende de Deus em todas as coisas. E mostra também que ele precisa de Deus para poder fazer todas as obras e obedecer os mandamentos. Sem o poder de Jesus, nós não podemos obedecer. A mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é uma ameaça, como nós falamos, mas ao mesmo tempo ela também é uma mensagem de misericórdia que Deus tem para o seu povo, uma mensagem de alerta e que ele tem a oportunidade de, nesses últimos momentos da história desse mundo, de se voltar para Deus e de obter, assim, poder, obter salvação. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, de 9 a 12. Então, a mensagem do terceiro anjo encerra dizendo e mostrando a necessidade da obediência aos mandamentos de Deus. A obediência a todos os mandamentos de Deus é a maior necessidade do homem hoje, porque está afastado de Deus, precisa se voltar para Ele, para que possa assim obter salvação. Como último texto nós temos: viu o terceiro anjo apontando para cima, mostrando aos desapontados o caminho do lugar santíssimo do santuário celestial. Entrando eles pela fé no lugar santíssimo, encontram a Jesus e a esperança e a alegria brotam de novo. Primeiros Escritos, página 255. Então, o terceiro anjo aponta para o santuário celestial, onde está a arca dos mandamentos de Deus. Então, mais uma vez, nós vemos que o terceiro anjo está clamando, está exortando o povo à obediência aos mandamentos de Deus. Somos informados pela mensageira do Senhor de que a terceira mensagem angélica, como vimos há pouco, ela tem um braço direito. Vamos ver agora, então, o papel desse braço direito e por que a reforma de saúde realmente é o braço direito da terceira mensagem angélica. Nós precisamos ter uma clara concepção dos reclamos de Deus para poder prestar serviço a Ele. Para poder ser um povo realmente preparado para a volta de Jesus, esse povo precisa ter uma clara percepção de seus reclamos. O texto de Atos 28, de 26 a 27, nos diz: dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Então vemos que
O povo hoje está com a mente obscurecida, entenebrecida, anuviada, embotada por não entenderem, não entende assim os reclamos de Deus. Hoje as pessoas não têm muita distinção do que é certo, do que é errado, do que é santo, do que é profano. Quando Jesus voltar, que haja um povo preparado, que haja um povo que tenha discernimento das suas verdades, um povo que esteja apto para receber Jesus, que tenha formado um caráter divino. E por isso que nós precisamos, então, da reforma de saúde. A fim de poder apresentar a Deus serviço perfeito, você deve possuir clara percepção de seus reclamos. Deve usar os alimentos mais simples, preparados da maneira mais natural, para que os delicados nervos do cérebro não sejam enfraquecidos, entorpecidos ou paralisados, tornando-se-lhe impossível discernir as coisas sagradas e avaliar a expiação, o sangue purificador de Cristo, como de valor inestimável. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 46. Aqui está nos mostrando que se tivermos a mente perturbada por comidas erradas, por bebidas erradas, não aconselháveis, nós corremos o grande e sério risco de termos as nossas percepções não de maneira como elas devem estar. E assim nós não vamos ter o discernimento dos reclamos da lei de Deus. A lei de Deus é abrangente, ela nos pede muitas coisas que muitas vezes que essas coisas podem passar desapercebidas, se nós não temos uma mente clara, com um discernimento totalmente limpo, por causa dos nossos nervos, que eles são perturbados, eles são afetados pelas nossas comidas e bebidas. Necessitais de mente clara, enérgica, a fim de apreciar o exaltado caráter da verdade, apreciar a expiação e dar a devida estimativa às coisas eternas. Se seguis uma errônea direção e condescendeis com hábitos errados no regime alimentar, enfraquecendo assim as energias mentais, não dareis a salvação e a vida eterna, aquele alto apreço que vos inspirará a pôr a vida em conformidade com a vida de Cristo. Não fareis para obter inteira conformidade com a vontade de Deus aqueles diligentes, abnegados esforços que são requeridos por sua palavra e necessários para dar-vos o preparo moral para o último toque da imortalidade. Então, em outras palavras, está nos dizendo que para alcançarmos a imortalidade e o preparo prévio para ter essa imortalidade, os pré-requisitos para essa imortalidade, nós precisamos, é fundamental, termos uma mente clara. E uma mente clara só é possível com um sangue puro. E um sangue puro, ele é resultado de uma alimentação correta. Uma alimentação com alimentos puros, não com alimentos que são contrários à reforma de saúde, conforme o Senhor nos mostrou através do Espírito de Profecia. A obra médico-missionária é o braço direito da terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada a um mundo caído. Então aqui está o texto que nos mostra que a obra médico-missionária ou a reforma de saúde, ela é o braço direito da terceira mensagem angélica. Quando falamos obra médico-missionária, estamos nos referindo à obra de levar a reforma de saúde às pessoas. Elas são basicamente a mesma coisa. Mas a reforma de saúde, alguém pode simplesmente praticar em sua vida, mas no momento que essa pessoa leva essa mensagem para outra pessoa, ela está fazendo a obra médico-missionária. E isso Deus pede para cada um de nós. E hoje a mensagem que o mundo precisa é a mensagem que nós precisamos levar, junto com a terceira mensagem angélica, levar ao mundo. Em 10 de dezembro de 1871, foi me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Então, o papel da reforma de saúde hoje é preparar um povo para a volta do Senhor. Esse povo precisa estar preparado para receber a terceira mensagem angélica, para receber as mensagens de advertência, como nós vimos anteriormente, e para poder entender essas mensagens, que essas mensagens são profundas, essas mensagens são de advertência, essas mensagens são algo totalmente inusitado para muitas pessoas que nunca ouviram mensagens como essas pessoas então precisam ter uma mente clara, que lhes dê possibilidade de poder entender essas coisas, porque se a mente não estiver preparada, a pessoa não entende, não discerne, passa por ela essa mensagem, ela não vai acabar não entendendo e não vivendo essas mensagens, e vai falhar em obter um caráter perfeito para que ela possa ser então achada entre aqueles que vão estar em pé no dia da volta de Jesus e assim
obter a salvação e subir com o nosso Senhor para os céus. E ela também se acha tão ligada com a terceira mensagem angélica, assim como a mão e o braço está com o corpo. A mão e o braço, elas fazem parte do corpo, então elas precisam estar juntas. Tenho sido repetidamente instruída quanto ao fato de que a relação da obra médico-missionária com a obra da terceira mensagem angélica é a mesma relação que o corpo mantém com o braço e a mão. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 288. Aqui, outro texto que nos mostra, mais uma vez, a relação da obra médico-missionária com a terceira mensagem angélica, sendo que a obra médico-missionária, ela representa o que o braço e a mão representam para o corpo. O que o meu braço e a minha mão representam para o meu corpo? Representam o meu maior ajudador. O braço direito é aquele que mais ajuda. Os governantes, os homens importantes sempre têm um braço direito. Ele sempre tem uma pessoa que é o seu maior ajudador, aquele que faz as tarefas mais importantes, aquele que ajuda, aquele que sabe tudo do que ele passa, sabe da sua agenda, sabe dos seus compromissos. Isso é a função do braço direito. Assim nós podemos aplicar também para a mensagem de saúde e a terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica é esse corpo de mensagens presentes, cujo centro é a guarda dos mandamentos, cujo centro é a justiça de Cristo. Então, para dar essas mensagens, nós não podemos chegar secamente nas pessoas e mostrar já o que vai acontecer, as pragas, os acontecimentos finais. Isso é demais para as pessoas. Por isso, Deus, na sua grande misericórdia, no seu amor e bondade infinito, Ele nos manda um braço direito, que é a mensagem de saúde, que vai na frente, que ajuda, que também limpa o corpo da pessoa, que purifica a sua mente para poder, então, receber as mensagens. E assim ter condições de aceitá-las. Sob a direção da divina cabeça, devem trabalhar unidos no preparar o caminho para a vinda de Cristo. O braço direito do corpo da verdade deve estar constantemente ativo, trabalhando incessantemente, e Deus o fortalecerá. Então aqui nos está nos dizendo que o braço direito, ele deve estar constantemente trabalhando, assim como nós, os membros que nós não exercitamos, eles acabam se atrofiando. E o braço direito, ele ajuda a lavar, nos ajuda na hora do banho, ele nos ajuda a fazer a comida, ele nos ajuda a capinar, ele nos ajuda a nos vestir, a calçar o sapato. Em todas as coisas ele está presente. Ele tem que estar, esse braço, tem que estar sempre ativo. Assim também com o braço da terceira mensagem angélica. Eles têm que estar sempre ativo, eles têm que estar funcionando, eles têm que estar levando sempre essa mensagem. Quando se vai levar a mensagem de advertência, ele deve então ir junto, porque ele é o acompanhante, ele é o braço direito. Algumas pessoas têm a tendência de pensar que a reforma de saúde é algo simplesmente que Deus nos colocou como algum conselho opcional, mas que não é uma parte vital da verdade presente. No entanto, nós temos evidências nos escritos da Mensageira do Senhor, nos dizendo que a reforma de saúde ela é uma parte vital na terceira mensagem. Ela é mensagem presente, ela faz parte da mensagem do terceiro anjo, e por isso ela não pode ser separada dela. Então, a reforma de saúde é parte da verdade presente. Aqui, a irmã White estava aconselhando alguma pessoa a respeito desse assunto. Ela viu que um irmão, determinado irmão, não estava seguindo a reforma de saúde, tinha sempre as suas desculpas. E ela, então, escreveu a ele diretamente e exortou para que ele realmente passasse a fazer reforma de saúde. Ela disse assim para ele: você tem tropeçado na reforma de saúde. Ela parece ser para você um desnecessário apêndice da verdade. Ela não é isso, ela é parte da verdade. Então, o que ela estava dizendo a esse senhor? Que ele estava pensando, então, como eu falei anteriormente, que alguns pensam que a reforma de saúde é algo simplesmente que vai ajudar na nossa saúde. Também, exato, porque Deus quer que nós tenhamos um corpo saudável e também uma mente saudável, um espírito saudável. Ele quer que nós preparemos o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma, para que nós possamos obter o conhecimento e o discernimento das verdades. Mas ela não é só isso. Ela também é parte da verdade, ela está incluída na mensagem do terceiro anjo. Por isso ela é importante, hoje ela é verdade presente. Desde o princípio do conflito no céu, tem sido o propósito de Satanás subverter a lei de Deus. Foi para realizar este propósito que entrou em rebelião contra o Criador e, embora expulso do céu, continuou a mesma luta na terra.
Enganar os homens, induzindo-os a transgredir a lei divina, é o objetivo que incessantemente tem procurado atingir. Seja isto alcançado, pondo-se de lado toda a lei, ou rejeitando apenas um dos seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo. Aquele que tropeça num só ponto, manifesta desprezo por toda a lei. A sua influência e exemplo estão do lado da transgressão. Torna-se culpado de todos. Grande Conflito, página 582. Aqui então está a confirmação que nós temos de que a rejeição de um ponto é a rejeição, no caso da rejeição da reforma de saúde, vem a ser a rejeição da terceira mensagem angélica, porque elas estão unidas, nós não podemos rejeitar uma parte e aceitar outra. Então, se nós viemos a rejeitar a mensagem de saúde, nós estamos, em última análise, rejeitando a terceira mensagem angélica. E aí estamos sujeitos ao que está na advertência do terceiro anjo. A obra médico-missionária é o braço direito da terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada ao mundo caído. Mas o que esse mundo caído, então, precisa compreender? Está dizendo que essa mensagem angélica deve ser proclamada ao mundo caído. O mundo precisa compreender, especialmente, que a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Isso está escrito em manuscrito 49, 1897. Neste ano, já desde 1897 e muito antes, a mensageira do Senhor vinha nos escrevendo, mandando mensagens, alertando sobre essas coisas, que ao transgredirmos a lei física do nosso corpo, estamos transgredindo a lei de Deus. O Senhor colocou leis no universo, né? Todos sabem que nós somos regidos por leis da física, da química, né? A lei da gravidade, a lei que rege a órbita dos planetas, o ciclo das águas, são todas leis que Deus colocou na natureza, né? E elas são perfeitas, elas são imutáveis. Assim também o Senhor colocou no nosso corpo leis imutáveis. Nós temos leis no nosso corpo. Por exemplo, nós temos uma lei fisiológica, que se ao comermos esse alimento, ele vai passar por nosso esôfago, nosso estômago e intestino delgado, intestino grosso, e depois vai ser eliminado. Isso é uma lei, nós não podemos interromper, a menos que façamos uma cirurgia, soframos um acidente, isso vai ser interrompido. De outra forma, essa lei se cumpre. Assim, nós temos muitas outras leis, nosso organismo todo ele é compreendido, ele é regido por leis. Nossos sentidos, a visão, a audição, todos esses, os sentidos, tudo isso são regidos por leis. E assim, se nós transgredirmos essas leis físicas, é a mesma coisa para Deus se nós estamos transgredindo as leis de Deus, porque Ele colocou essas leis em nós. Então, transgredir as suas leis em qualquer ponto da esfera da sua lei é a transgressão das leis de Deus. Essa é a mensagem que acompanha o terceiro anjo. Essa é a mensagem que deve ser levada ao mundo, para mostrar às pessoas que elas não podem continuar transgredindo as leis físicas do seu organismo sem transgredir a lei de Deus. Esse texto nós temos mais adiante, que vai esclarecer melhor. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando, se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Os que são escravos do apetite, no entanto, deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. Testemunhos, volume 3, página 491, 492. Então, aqui está mostrando que, para aperfeiçoar o caráter cristão, nós precisamos abandonar os nossos apetites pervertidos. Nós precisamos cortar o domínio do apetite sobre nós. A nossa mente tem que dominar o nosso apetite, não o apetite governar a nossa mente e o nosso ser. A mensageira do Senhor está nos dizendo que as pessoas não triunfam na vida cristã justamente porque falham nesse ponto. Porque se obtivermos vitória sobre o ponto do apetite, será possível vencer todas as outras tentações de Satanás. Será possível vencer os defeitos de caráter, aqueles defeitos que nós precisamos vencer para poder estar com o Senhor. Porque Deus só vai levar seres que estejam aperfeiçoados em caráter, como última geração para o céu. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Esse texto aqui é muito forte. Ele está dizendo que é impossível, não apenas talvez, ou senão, ou existe alguma possibilidade. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Está no Conselho sobre o Regime Alimentar, página 236.
Então a perfeição cristã, ela precisa, ela depende, ela está diretamente relacionada com o nosso regime alimentar e os nossos hábitos de vida. Porque quando se fala em reforma de saúde, não está falando simplesmente de deixar de comer certas coisas ou comer certas coisas. Envolve os 8 remédios naturais, dentre os quais está incluído a alimentação. Nós temos também os outros remédios que devem ser seguidos para que nós possamos ter uma saúde plena, como o Senhor Jesus deseja que nós tenhamos. Reforma contínua precisa ser mantida perante o povo. E por meio do nosso exemplo, devemos confirmar o nosso ensino. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar em prol da salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade do afastamento dos prazeres pecaminosos que destroem a saúde, aviltam a alma e impedem a verdade divina de impressionar a mente. Aqui nós vimos que é impossível trabalhar pelas pessoas, em prol da salvação de pessoas, sem mostrar a elas a necessidade de deixar, de se afastar dos prazeres pecaminosos, das bebidas e das comidas com que o mundo está envolvido. Se as pessoas continuarem nesse estilo de vida, como nós vimos, vai ser impossível aperfeiçoar o caráter cristão e, em última análise, vai ser impossível obter a salvação. Então, por isso, essa mensagem do terceiro anjo precisa desse braço direito para mostrar ao povo que está em transgressão, que precisa deixar a transgressão e como fazer isso, ensinando como deve cuidar da saúde, o que eles devem abandonar e o que eles devem fazer, para que possam assim obter a vitória. Porque está nos dito aqui que esses hábitos pecaminosos destroem a saúde, aviltam a alma e impedem a verdade divina de impressionar a mente. Ou seja, está nos dizendo que os hábitos alimentares podem nos impedir de discernir a verdade, porque essa verdade não vai impressionar a mente. As pessoas não têm o discernimento. Nós vemos hoje o mundo envolto em prazeres do apetite, pessoas comendo coisas que fazem mal e se empanturrando de comidas e bebidas. Jesus falou que seria a sua volta como nos tempos de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento. Isso significa que eles, naquele tempo, eles estavam muito atirados, totalmente envoltos nos prazeres das comidas. Eles comiam e bebiam da maneira que bem desejavam, sem se importar com o que aquilo podia acarretar, tanto para a saúde como para a vida espiritual. Mas aqui nesses textos nós estamos vendo a estrita relação desses hábitos com a vida, tanto com a saúde física como com a saúde espiritual. Se o homem abraçar a luz que em misericórdia Deus lhe dá com respeito à reforma de saúde, ele pode ser santificado pela verdade e habilitado para a imortalidade. Mas se despreza essa luz e vive em violação à lei natural, terá de pagar a penalidade. Em outras palavras, o homem pode ser santificado pela verdade se ele buscar então a reforma de saúde, que em misericórdia Deus lhe dá. Indulgências pecaminosas corrompem o corpo e incapacitam os homens para o culto espiritual. Aquele que aprecia a luz que Deus lhe tem dado sobre a reforma de saúde conta com um importante auxílio no trabalho de tornar-se santificado pela verdade e apto para a imortalidade. Então, a reforma da saúde possibilita essa santificação, porque não existe possibilidade de haver uma santificação da alma sem a santificação do corpo. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso corpo e mente e espírito sejam santificados para a volta do Senhor. Então nós precisamos santificar nosso corpo também. Nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, ele precisa ser santificado para que assim a nossa alma também possa ser santificada, ou seja, nosso espírito, aquela ligação que nós temos com Deus. Porque todas as nossas comidas e bebidas, ela afeta o nosso lobo frontal, essa parte que fica aqui na frente, uma parte do nosso cérebro que é responsável pelo discernimento das coisas espirituais, pelo discernimento, pela razão, pelo raciocínio das coisas espirituais e morais, e assim nós podemos ter o discernimento das coisas. Hoje, o mundo está tão envolto nos hábitos pecaminosos quanto ao comer e beber, que as pessoas não estão perdendo esse discernimento. Estão perdendo a razão de saber discernir, de saber diferenciar o que é certo e o que é errado. As pessoas acham tudo normal, a maneira como a moralidade está hoje no mundo. Muitas pessoas são simpatizantes dessas coisas que estão acontecendo, porque eles já não têm mais esse discernimento devido aos seus hábitos alimentares.
A perfeição do caráter de Cristo torna possível para nós a obtenção da perfeição. Manuscrito 73, 1901. Cristo tinha um caráter perfeito. E nós também podemos ter esse caráter perfeito, mas nós precisamos contar com esse braço direito. Nós precisamos contar com o apoio da reforma de saúde para poder, então, santificar nosso corpo e santificar também nosso espírito. Essa mensagem precisa ser dada ao mundo, da obediência, da necessidade de obediência à lei dos mandamentos de Deus. E para isso nós precisamos então desse braço direito. É por isso que a mensagem de saúde tem esse braço direito, para poder levar essa mensagem, para poder, de uma certa forma, Deus está não suavizando, mas preparando o caminho para as pessoas, preparando o terreno da mente das pessoas para que elas então possam ter uma acolhida melhor da verdade. E isso é muito importante, isso mostra o amor e a preocupação que Deus tem com cada um de nós. Até agora nós vimos então o papel da terceira mensagem angélica em relação à reforma de saúde. Vimos também que a primeira mensagem angélica anuncia o juízo de Deus, dizendo que o juízo está próximo, que as pessoas devem se arrepender, devem se voltar para o Evangelho, para Deus, para poder assim obter o conhecimento das verdades salvadoras para os últimos tempos. Vimos também que o segundo anjo anuncia a queda de Babilônia, ou seja, a queda significa a exposição dos erros e enganos do sistema religioso que infiltrou nas outras igrejas filhas suas doutrinas, suas heresias, e assim leva o mundo cristão a entrar no mesmo sistema de Babilônia que Deus está rejeitando, então, com a mensagem do segundo anjo. Vimos também, então, que a mensagem do terceiro anjo, ela é a verdade presente, na qual estão envolvidas muitas mensagens de Deus, o Evangelho como um todo, e exorta as pessoas a se voltarem à obediência aos mandamentos de Deus. Ela significa a justificação pela fé. Nós vimos que a mensagem do terceiro anjo e a mensagem da justificação pela fé, elas são sinônimos, elas são a mesma coisa, porque a mensagem do terceiro anjo, ela aponta para a justiça de Cristo, que nos conduz à obediência de todos os mandamentos de Deus. Nos mostra também que a palavra de Deus nos ensina que com a justiça de Cristo, através do seu grande poder concedido em misericórdia para nós, é possível vencermos o pecado. Também vimos que a mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. E vimos por que realmente essa mensagem, terceira mensagem angélica, necessita de um braço direito e por que, então, a reforma de saúde é seu braço direito. Nós entendemos que a mensagem do terceiro anjo, ela está ligada com a mensagem de saúde e ela precisa ser levada ao mundo dessa forma. É assim que Deus quer que nós levemos essa mensagem. Agora nós vamos ver nessa nossa última parte justamente isso. Como nós devemos, então, levar essa mensagem ao mundo, ligada uma com a outra, não separada, ou seja, a terceira mensagem angélica, essas mensagens de advertência, essas mensagens de salvação, ligada com a reforma de saúde. Em Mateus 5:23, Jesus nos dá o exemplo, ele é o nosso modelo de como fazer essa obra, de como fazer a obra médica missionária, como levar essa mensagem, como vimos no texto, levar a mensagem ao mundo caído. Já que a reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica, ou seja, da justificação pela fé, nós com esse braço direito vamos mostrar às pessoas a necessidade da reforma de saúde, necessidade de uma reforma de vida, para que tenhamos a mente limpa e suscetível, pronta a receber as mensagens de advertência de Deus que estão envolvidas na terceira mensagem angélica. E o relato da Bíblia nos mostra que ele fazia muito bem essa obra e nós devemos imitar os seus métodos. Se nós imitarmos os seus métodos, nós teremos grande chance de obter sucesso. E diz o texto então: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui nesses textos nós temos 3 verbos, 3 ações principais: ensinando, pregando e curando. Era isso que Jesus fazia. E isso que um médico missionário dos últimos dias deve fazer. Ele deve ensinar a reforma de saúde a outro. Em primeiro lugar,
praticar na sua vida, para poder dar o exemplo, porque ninguém vai poder pregar e ensinar algo que não pratica, isso vai soar muito falso e não vai ter poder essa mensagem. Então ele deve ensinar reforma da saúde e ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho, pregar as mensagens, especialmente a terceira mensagem angélica, que ela envolve as outras duas mensagens, e envolve então a mensagem da justificação pela fé, que é a mensagem que deve encerrar a obra de Deus nessa terra, como nós vimos nos textos anteriores, e curar as doenças. Não estamos aqui falando apenas de milagres, mas, no entanto, de cura através dos métodos de Deus. E quais são os métodos de Deus? Os métodos de cura de Deus são através dos seus remédios naturais. Deus deixou remédios, Ele proveu na natureza remédios e métodos de curas naturais que não agridem o organismo e não sobrecarregam o sistema. Esses métodos são os métodos que nós, como médicos missionários, nós como pregadores da palavra, como ensinadores das verdades para os últimos dias, devemos nos armar, nos imbuir desses métodos e para poder utilizá-los. No entanto, essa mensagem do terceiro anjo, ela necessita ser levada com dois pré-requisitos. Ela precisa ser uma mensagem corretamente compreendida e também ela deve ser levada da maneira correta. A mensagem do terceiro anjo, ela não é bem compreendida. No entanto, ela precisa ser compreendida corretamente, o que está envolvido nessa mensagem, o que realmente significa a mensagem do terceiro anjo. Nós precisamos estudar mais esses assuntos para poder realmente entender essas verdades e assim podermos levar para as pessoas da maneira correta. Ela envolve todas as verdades presentes para os últimos dias. A questão da justificação pela fé, como nós já falamos, a reforma de saúde, os mandamentos de Deus, a justiça de Cristo, o santuário, a situação do homem na morte. Todas essas verdades são verdades presentes que estão envolvidas na mensagem do terceiro anjo e também, especialmente, a questão da verdadeira adoração. A quem a Bíblia diz que nós devemos adorar. Isso está envolvido na terceira mensagem angélica. Isso precisa ser corretamente compreendido para, assim, poder ser corretamente ensinado às pessoas. Também essa mensagem precisa ser levada da maneira correta. Isso que nós estamos vendo. Nós vimos anteriormente que ela não pode, não deve ser separada, a mensagem da saúde não deve ser separada da terceira mensagem angélica. Então, essas mensagens, elas não podem ir uma para um lado e outra para o outro, elas devem ir juntas. Deus quer que seja assim. Nós temos instruções, muitas e muitas instruções nos textos dos testemunhos que nos dizem que elas devem estar sempre unidas. Não fazer simplesmente uma obra evangelística sem que a mensagem de saúde vá junto. E, no entanto, uma obra de saúde também sem a palavra de Deus não vai ter o efeito que é o que realmente o evangelho necessita. Que é para que as pessoas tenham uma transformação de vida, uma mudança de vida, uma mudança de hábitos alimentares e assim elas venham a ter uma mente clara e limpa, com discernimento, principalmente o discernimento dos reclamos da lei de Deus. O mensageiro do Senhor nos informa nesse livro Beneficência Social, na página 54, qual então o exemplo que devemos dar ao mundo. Ela começa esse texto com essa pergunta: devemos empenhar-nos na mesma obra que o grande médico missionário tomou sobre si em nosso favor. Devemos seguir o caminho da abnegação assinalado por Cristo. Jesus Cristo é o nosso grande médico missionário. E o trabalho que ele fez foi essencialmente um trabalho médico missionário. Jesus era um médico missionário em essência, em realidade. Tudo que ele fazia, pregava o evangelho e curava, estava interligado. Ele mostrou para nós que esse trabalho não deve ser separado, o que vai justamente confirmar os textos que nós vimos nos testemunhos. Ele sempre unia a obra de cura e ensino. Em inúmeras passagens dos evangelhos nós vimos isso. E Jesus nos mostrava essa obra. E esse caminho da obra médico-missionária é um caminho de abnegação. Toda a vida de Jesus foi assinalada, marcada por uma obra de abnegação, de negação própria. Porque o médico missionário também passa por isso. Porque, em primeiro lugar, para poder pregar essas verdades ao povo, nós precisamos de sacrifício próprio. Porque não é uma mensagem fácil. E a obra médico-missionária, ela é baseada em sacrifício e especialmente a reforma de saúde, ela conta com isso, ela conta com a obra de sacrifício próprio, de negação própria, de negar os nossos desejos, os nossos anseios de ter o nosso apetite satisfeito. Para, em prol do bem-estar da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com Deus, nós devemos abrir mão disso. Jesus nos mostrou todas essas coisas.
ele muitas vezes ele deixava de se alimentar para poder ajudar outras pessoas. Então isso nos mostra como ele era uma pessoa totalmente abnegada, altruísta e totalmente voltado para o bem-estar e o interesse das pessoas. Em primeiro lugar, o médico missionário tem que ter amor pelas pessoas para ter o desejo de ajudar as pessoas, especialmente ansiar pela salvação das pessoas, assim como Jesus ansiava. Embora tenhamos muitas declarações dizendo que o plano de Deus é justamente esse, a obra médico-missionária, junto com a terceira mensagem angélica, ser levada ao mundo dessa forma, ela ainda não é seguida. Nós vamos ver no próximo texto a mensageira do Senhor nos falando justamente isso. Neste livro, A Cauto Médico ao Evangelismo, que não tem tradução em português, na página 11. O trabalho médico-missionário ainda está na sua infância. O significado da genuína obra médico-missionária é conhecido por apenas poucos. Por quê? Porque o plano de trabalho do Salvador não tem sido seguido. Porque o povo de Deus ainda não compreende totalmente essa obra e não está, então, seguindo realmente o plano como deve ser. Nós podemos concluir que justificação pela fé mais a mensagem de saúde é a forma como deve ser a mensagem levada ao mundo. A união dessas duas mensagens, justificação pela fé, ou seja, terceira mensagem angélica, que elas venham a ser a mesma coisa, e nisso estão envolvidas todas as verdades presentes, não apenas um título, mas são muitas verdades que estão envolvidas nesse assunto, e essas verdades todas, que nos remetem aos mandamentos de Deus, à obediência a Deus, unida com a mensagem de saúde, então é a forma correta como Deus deseja que essa mensagem seja levada ao mundo por seus filhos fiéis. No volume 6 dos Testemunhos, na página 379, a senhora Ellen White nos diz o seguinte: o Evangelho e a obra médico-missionária devem avançar juntos. O Evangelho deve estar estreitamente ligado com os princípios da verdadeira reforma de saúde. Aqui ela fala uma coisa muito interessante, a verdadeira reforma de saúde. Porque a reforma de saúde não é simplesmente o que nós falamos anteriormente, deixar de comer tal coisa ou incluir alguma coisa. Ela envolve todos os tratamentos de Deus, ela envolve o plano de Deus para nós. Ela envolve mudar a nossa alimentação, adaptar a nossa alimentação de forma que ela seja o mais natural possível, o mais simples possível, sem muitos condimentos picantes, sem frituras, sem alimentos cárneos, sem alimentos gordurosos, sem açúcar, especialmente açúcar branco, né, eliminar o máximo desses produtos e incluir alimentos saudáveis como frutas, vegetais, verduras, cereais, nozes e aquelas sementes também. Então esse é o plano de Deus para a reforma de saúde. E não apenas não deixar de comer carne, como eu já ouvi falar, as pessoas às vezes é vegetariano, está fazendo reforma de saúde. Não está, justamente pode estar no caminho, mas a verdadeira reforma de saúde, ela envolve, além desses hábitos alimentares corretos, a eliminação de todas essas coisas que eu falei, e a inclusão dessas coisas boas, que é a verdadeira temperança, né? Comer tudo moderadamente, porque também não adianta comer esses alimentos bons e comer demais, ter aqueles hábitos de vida corretos, respeitando o descanso, o sol, o ar, a água, evitando todos os tipos de droga, todas as drogas, todos os remédios e café, enfim, para ter uma mente o mais limpa e pura possível, para apreciar as verdades que Deus tem para nós. Então o Evangelho, ele deve estar estritamente ligado com esta verdadeira reforma de saúde, porque é assim que nós vamos conseguir ter condições para alcançar um caráter da semelhança divina. Uma parte importante do trabalho do ministério é apresentar fielmente ao povo a reforma de saúde, conforme ela se apresenta ligada à terceira mensagem angélica, como parte e parcela do mesmo trabalho. Eles não devem falhar em adotá-la para si mesmos e devem recomendá-la com insistência aos que professam crer na verdade. Então aqui nós vemos que a terceira mensagem angélica e a reforma de saúde, elas são parcela do mesmo trabalho. Se são parcela do mesmo trabalho, é o trabalho do Evangelho eterno. As três mensagens angélicas, elas se propõem a levar o Evangelho eterno ao povo, ao mundo caído, como nós vimos no texto. Então elas são parcelas desse trabalho, elas devem ser adotadas pelo povo de Deus e recomendadas com insistência para que seja obedecida. Outro texto nos fala sobre a indiferença com que os livros de saúde têm sido tratados por muitos, é uma ofensa a Deus.
Separar a obra de saúde do grande corpo da obra não faz parte de seus planos. A verdade presente repousa na obra de reforma de saúde tanto quanto nos outros aspectos do Evangelho. Nenhum ramo, quando separado dos outros, pode ser um todo perfeito. Volume 6 dos Testemunhos, página 327. Então, separar a obra de saúde do Evangelho, da pregação do Evangelho, não é plano de Deus. O plano de Deus é unir essas mensagens. Preciosas instruções têm sido dadas ao nosso povo nos livros que eu tenho sido incumbida de escrever. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus tem dado pode ser considerada com indiferença, mas essa luz condenará todos aqueles que não escolheram aceitá-la e obedecê-la. Então hoje, Deus nos está dando muita luz sobre esse assunto. Muitas condições para que nós possamos obter livros, comprar, ler, estudar a palavra, ler e estudar sobre reforma de saúde, sobre essas verdades presentes. E, enfim, as pessoas podem comprar, tomar emprestado, para poder obter esses livros e ler e estudar. Porque, se de outra forma, essa luz que está sendo disponível é acessível e que cada um vai ser julgado de acordo com as condições que teve, né, por Deus, por um Deus justo e misericordioso, essa luz que recaiu sobre nós, ela vai nos condenar se nós não apreciarmos essa luz. E é chamado aqui de preciosas instruções que Deus tem dado para o seu povo. Essas instruções de saúde. Também, outra parte importante é o que diz neste livro aqui. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 160. Tornar patente a lei natural e insistir para que se lhe obedeça, eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Então, Deus pretende hoje ele deseja ter um povo preparado para a sua volta. Preparar um povo para a volta do Senhor. Este é o papel, é a missão da reforma de saúde junto com a terceira mensagem angélica. Eles precisam preparar um povo. Esse povo que vai estar preparado para a volta do Senhor vai ser um povo totalmente convertido à reforma de saúde. Vai ser um povo com um caráter perfeito. Vai ser um povo obediente a todos os mandamentos de Deus. Não é um povo que vai rejeitar uma parte e vai aceitar apenas outra. É um povo que vai estar totalmente em conformidade com os reclamos de Deus, totalmente em conformidade com a sua lei e os seus desígnios. Por isso Deus nos diz que essa lei natural, as leis naturais do nosso corpo, ela deve ser tornada patente para as pessoas e deve ser insistido para que ela seja obedecida. Nós vamos ver agora, em seguida, o que significa tornar patente essa lei natural para o povo. Tornar patente, segundo o dicionário, nos diz que é claro, acessível, manifesto, evidente. Isso é tornar patente, tornar algo acessível, tornar algo conhecido, evidente para as pessoas. Então, o que significa, trazendo para a questão da reforma de saúde? Nós devemos, então, imbuído dessa mensagem, praticantes dessa mensagem, torná-la acessível ao povo, torná-la clara, explicar, ensinar, mostrar como se faz, dar instruções para que as pessoas possam ter condições de conhecer essa mensagem. E quem deve dar essa mensagem? Chegamos a um tempo em que cada membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. O povo de Deus deve ser genuinamente médico-missionário. Esses livros estão, o primeiro em Conselhos sobre Saúde, página 42, e o último que eu li, Beneficência Social, página 127. Então, nos dizem que o tempo que nós estamos é o tempo de sermos médico-missionários. O tempo que nós estamos é o tempo de o povo de Deus ser genuinamente médico-missionário. O que significa isso? Significa praticante da reforma de saúde e poder ensinar as outras pessoas. Nós podemos ser médicos missionários na nossa esfera de atuação, na nossa casa. Nós podemos ser médicos missionários na nossa vizinhança. Nós podemos ensinar as pessoas, sim, quando nós saímos, quando nós vamos no supermercado, quando nós temos contato com as pessoas. Não precisamos de grandes obras para ser médico missionário. Não precisamos ter um diploma de médico ou enfermeiro. Nós podemos ser médico missionário no sentido estrito da palavra, sem ter esses diplomas. Não é necessário. Porque Jesus, afinal de contas, ele não era médico formado pelas universidades do mundo, mas ele era o grande médico missionário. Porque ele vivia com naturalidade, com realidade, com justiça, tudo aquilo que ele ensinava. E assim nós também devemos ser. Nesse texto nos diz, veremos a obra médico-missionária ampliando-se e aprofundando-se em todos os pontos do seu progresso, em virtude de centenas e milhares de rios afluentes,
até que toda a terra esteja coberta, como as águas cobrem o mar. A obra médico-missionária está prevista, está profetizado que ela vai se alastrar, se aprofundar e se estender a todo o mundo, assim como todas as águas, todos os riachos, todos os córregos, eles desembocam no mar. É o exemplo, a comparação que nos é dada em relação à reforma de saúde, a obra médico-missionária. Ela vai se estender a todos os ramos, a todas as tribos, língua e povo, todas as nações. De que forma? Provavelmente dessa forma simples que nós estamos vendo, os filhos de Deus imbuídos dessas verdades e sendo médicos missionários na sua vida prática, no dia a dia. E levando essas mensagens unidas, as duas mensagens juntas, mensagem do Evangelho junto com a mensagem de saúde. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14, esse verso tem relação com aquele anterior que nós lemos, onde a mensageira do Senhor diz que a obra médico-missionária se alastrará por todas as partes, devido a milhares e centenas de milhares de rios afluentes, até que toda a terra esteja coberta como as águas cobrem o mar. Assim como as águas cobrem o mar, a mensagem do Evangelho, a mensagem do conhecimento da glória do Senhor, ela vai se alastrar. E essa forma será através desses canais que nós falamos. Obra médico-missionária junto com reforma de saúde. Que Deus abençoe a todos. Nós temos algumas literaturas que nós podemos oferecer, está escrito aqui na tela, vocês podem ver e solicitar. Nós desejamos que todos sejam muito abençoados por essas mensagens e possam se aprofundar cada vez mais no estudo dessas mensagens e se voltar para a reforma de saúde, assim como as grandes verdades da palavra de Deus, e que possamos todos os dias estar no reino de Deus, junto com o nosso querido e amado Salvador Jesus. Amém.